da pesquisa científica dentro de uma universidade. Como todos sabemos, as universidades têm a componente de pesquisa e, com certeza, essa exploração de recursos que está acontecendo em Moçambique vai fazer com que as universidades possam se reinventar ao novo cenário e que também possam dar um contributo tanto na exploração, assim como na pesquisa como tal. Sem dar muitas voltas, vou comentar um pouco sobre o perfil dos nossos oradores, que é o professor, o Dr. Luiz Hélder Lucas, que é diretor do Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás, da Universidade Eduardo Mondlane. Ele é doutor em Engenharia Química pela The Newcastle University, na Austrália. Não vou dar muitos detalhes, eles têm um currículo bem longo, então vou colocar só tópicos bem específicos. Depois temos o professor Henry Xavier Horsol, também doutor na área de engenharia ambiental pela University of Michigan, dos Estados Unidos, consultor na área de petróleo brasileiro e professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, e é já aposentado. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma universidade brasileira que tem uma tradição bem longa na área de pesquisa, bem como na formação de recursos humanos moçambicanos. Eu, o Jonas, somos produtos, neste caso, da UFSC, então é uma relação muito boa entre Moçambique e Brasil. A UFSC é um exemplo que não pode ser descartado nesse sentido. E depois temos o Dr. João Fernandes Chidamoio, que é doutor pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, diretor pelo Centro de Estudos Industriais, Segurança e Meio Ambiente, da Universidade Eduardo Mondlane, e é basicamente isso quanto ao perfil dos nossos oradores. Para começar, vou convidar o Luiz Hélder Lucas, tem uns 15 minutos para fazer uma reflexão em relação ao tópico. Por favor, Luiz. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos aqui em Moçambique. Um bom dia para os que estão no Brasil. Queria, em primeiro lugar, desejar que estejamos todos de boa saúde. E também queria aproveitar para agradecer tanto este convite que me foi interessado para fazer parte deste webinar e por esta forma, portanto, poder dar uma pequena e humilde contribuição, portanto, neste tópico, nesta discussão. Portanto, eu vou começar a minha pequena apresentação, vamos dizer assim, evocando aquilo que é a Agenda 2030, portanto, a Agenda 2030, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que entre os vários objetivos que ali refere, há 3 objetivos que são de suma importância, principalmente olhando aquilo que é a área em que nós estamos aqui a falar, que é a questão, portanto, do objetivo 7, que é portanto, o acesso pelas populações à energia, portanto, a energia limpa e também barata. Também o acesso tanto a um trabalho, portanto, a um trabalho condigno, o crescimento econômico portanto, do país. E depois temos um objetivo que é o 9, que fala da industrialização, portanto, da importância da industrialização, a inovação e também da infraestrutura. Portanto, olhando estes 3 objetivos e aquilo que portanto, tem a ver com o desenvolvimento sustentável, quando falamos de desenvolvimento sustentável, nós temos que olhar de uma forma resumida em 3 importantes pilares. Portanto, estes pilares têm que estar em equilíbrio constante. Estou a falar aqui do equilíbrio entre o primeiro pilar, que é o pilar econômico, obviamente que há todo o interesse em produzir tanto um crescimento do PIB, em produzir, portanto, em termos de mais rendimento, produzir mais emprego, produzir a inflação, mais produtividade. Portanto, estes objetivos econômicos, entretanto, não devem estar distanciados
dos outros dois pilares. Um deles é o pilar social, muito importante, que tem que garantir, portanto, é preciso garantir aquilo que é a qualidade de vida das pessoas, portanto, a sua segurança, a saúde, a educação, a coesão social, que muitas vezes o aparecimento deste tipo de recursos acaba gerando também, portanto, de alguma forma, tensões políticas e outras de outra natureza. E não podemos também deixar de pensar naquilo que é, portanto, o terceiro pilar, que é o pilar ambiental, portanto, a exploração, portanto, dos recursos, a produção de bens que produzem, portanto, uma melhoria da vida económica e social. Não pode deixar de lado a questão da qualidade do ambiente, aquilo que é também, portanto, a proteção contra mudanças climáticas drásticas, a poluição, portanto, do ar, da água, dos resíduos. Portanto, estes são três pilares que têm que estar em equilíbrio constante, e isto não é possível se não houver conhecimento. Portanto, o conhecimento é, portanto, aquilo que é, portanto, o elemento que une, portanto, que faz a união, portanto, destes fatores e mantém, portanto, aquilo que é o equilíbrio saudável, portanto, nestas forças de mudança constantes, nestas forças dinâmicas, portanto, que traduzem as sociedades modernas. Então, qual é então o papel, portanto, das universidades, das instituições de ensino, das instituições de investigação neste contexto do desenvolvimento sustentável? Eu diria que, olhando aquilo que é a perspectiva de uma universidade típica como a nossa, nós temos três vetores importantes, que é o vetor do ensino, o vetor da investigação e o vetor, portanto, dos serviços à comunidade, aquilo que nós chamamos normalmente de extensão. Portanto, falar do ensino, acima de tudo, é falar da transmissão do conhecimento. Portanto, estamos a falar aqui, estou a tentar centrar esta dissertação à volta do conhecimento. Portanto, o ensino, portanto, é parte, portanto, é o vetor mais virado para a questão da transmissão, a transmissão do conhecimento. E aqui vamos encontrar, portanto, elementos tal como os métodos de ensino, organização e os planos curriculares, etc, etc. O objetivo aqui, obviamente, é o público, é a comunidade, portanto, educar as pessoas, portanto, formar as pessoas para garantir a sustentabilidade. Ao mesmo tempo, portanto, integrar, portanto, as pessoas, portanto, há aqui um processo de integração das comunidades, a questão ética, todos estes aspectos estão ligados, portanto, àquilo que normalmente é veiculado através do ensino. Mas também temos que olhar a questão da investigação, que é o segundo vetor, e falar da investigação, já estamos aqui a falar da criação, portanto, do conhecimento. Portanto, não é só a transmissão, temos que falar da criação do conhecimento. E há elementos essenciais para que esta investigação tenha o seu espaço. Temos que olhar a questão dos incentivos portanto, para esta criação de conhecimento. Temos que olhar aquilo que é o papel das instituições que fazem investigação, portanto, as unidades que fazem investigação, e a forma como elas estão atualmente organizadas, num contexto em que cada vez mais a questão da multidisciplinaridade, portanto, começa a ganhar cada vez maior enfoque. Portanto, é difícil hoje nós falarmos de uma área estanque, uma área fechada, portanto, do conhecimento. As áreas estão realmente a ficar cada vez mais interligadas. Portanto, a questão da criação de redes, portanto, dentro das diferentes organizações que se dedicam à investigação, redes locais, redes nacionais, redes internacionais, a busca incessante pelo financiamento, porque não se pode fazer boa investigação se não tivermos recursos financeiros. Tudo isto, portanto, a parte da investigação e a parte do ensino comungam-se para, no final, portanto, haver aquilo que é a prestação de serviços a uma comunidade. Portanto, a extensão acaba sendo o nosso foco, onde, portanto, nesta comunidade, através desta comunidade, nós fazemos a disseminação do conhecimento que foi aqui produzido, portanto, a resolução de problemas práticos, a inovação, portanto, que é necessária. Portanto, é neste espaço aqui onde se dá a transferência do conhecimento, ao mesmo tempo também que este espaço também, portanto, possibilita a transferência tecnológica, que é essencial para o desenvolvimento, portanto, dos países. Vou dizer então, e agora focalizando um pouco nesta questão do petróleo e gás, qual é a importância então da ciência, da tecnologia, da inovação, portanto, para aquilo que é o desenvolvimento da indústria do petróleo e gás. Vou lembrar apenas que, portanto, existe uma crescente demanda de recursos petrolíferos no mundo. Se nós recordarmos, portanto, há 2, 3 séculos atrás, portanto, no século XVII, XVIII, já existiam, portanto, este recurso já existia, já se conhecia, mas o seu uso era um uso praticamente incipiente. A partir do século, talvez, XIX, portanto, começou-se a usar, portanto, o recurso portanto, como uma forma para a iluminação. Mas o século XX trouxe grandes alterações, grandes mudanças, com portanto, a Revolução Industrial, o surgimento de máquinas, portanto, a industrialização, portanto, temos também o surgimento dos veículos motores que funcionam, portanto, com este tipo de combustível. Portanto, isto tem incrementado, portanto, durante o século passado todo, assistimos a isso, portanto, é uma demanda crescente.
Isto também determinou de alguma forma aquilo que foi o esgotamento das reservas convencionais. Então, chamo de reservas condicionais aquelas reservas cujo acesso, portanto, era facilitado, portanto, não havia necessidade de grandes recursos tecnológicos para a produção, portanto, destes recursos. Entretanto, com este esgotamento, começa a haver necessidade, e já estamos a falar dos tempos mais recentes, dos anos 70, 80, maiores investimentos financeiros, maior investimento no capital humano, portanto, o conhecimento começa a ser aqui uma questão fundamental para a produção, portanto, destes recursos. E, para isso, foi necessário realmente que a ciência e a inovação, o desenvolvimento tecnológico, portanto, a investigação, desse um passo para frente. Portanto, e com esse passo para frente, nós percebemos que hoje esta área da indústria, portanto, de petróleo é uma área sofisticada. Hoje falamos, portanto, da perfuração em águas profundas, portanto, águas profundas, grandes profundidades. Estamos a fazer a perfuração. Falamos de utilização, portanto, de recursos para, portanto, a exploração, portanto, usando sísmica 3D, coisa que era uma utopia, portanto, algumas décadas atrás. Falamos da utilização da perfuração horizontal, portanto, uma coisa que antes não se pensava que se podia fazer. Falamos, por exemplo, da questão da utilização de métodos melhorados da recuperação dos produtos petrolíferos, a enhanced oil recovery, como é dito em inglês, a caracterização da simulação, portanto, a determinação das reservas, etc. Todos estes aspectos realmente sofreram, portanto, um grande impacto com o desenvolvimento, portanto, da ciência, da tecnologia, e com isto ganhamos, portanto, em termos de termos uma maior recuperação de hidrocarbonetos não convencionais, também ganhamos em termos de termos novos sistemas e processos. Temos novos produtos de maior qualidade, portanto, há um sofisticamento, diria assim, da cadeia de valor, toda ela, portanto, a cadeia de valor, portanto, sofreu aqui, em termos de qualitativos e quantitativos, portanto, em termos de crescimento, prestação de novos serviços, etc. Portanto, isto é aquilo que nós assistimos. Olhando aquilo que é a cadeia de valor do petróleo e gás, portanto, nós sabemos que nós temos três grandes vertentes. Temos a vertente da upstream, que é a produção, basicamente, a exploração e a produção. Temos o midstream, que tem a ver com o transporte e portanto, aquilo que é a parte do negócio, e downstream, que tem a ver com a transformação dos hidrocarbonetos, através de diferentes processos de refinação, através também de processos de transformação de gás em líquido, por exemplo, etc, etc. E tudo isto, portanto, neste momento, com a questão, como eu acabei de frisar no princípio, de também olharmos a vertente ambiental, a vertente social. Quando falamos de upstream, hoje em dia, fala-se da capacidade de acessar os recursos, mas de uma forma cada vez mais eficiente. São recursos que estão cada vez mais afastados. Como eu falei há pouco tempo, nós temos que fazer produção em mar, portanto, mas a produção tem que ser cada vez mais limpa, mais eficaz e cada vez com maior segurança. A questão do transporte também é uma questão que merece atenção. Nós transportamos, portanto, os recursos petrolíferos para mercados distantes, mas também temos que olhar aquilo que é o próprio mercado interno, que os meios de transporte e armazenamento também têm que ser eficientes, também têm que ser seguros, também têm que respeitar aquilo que são, portanto, os predicados do respeito ao ambiente. A questão do downstream, portanto, é uma questão também que obriga que haja cada vez mais conhecimento para manter, portanto, este setor a produzir recursos, novos produtos úteis, novos processos, e esses processos devem ser mais eficientes, limpos, seguros. As quantidades são cada vez maiores, mas a qualidade também é acrescida. Então, tudo isto obriga que realmente a investigação, portanto, o desenvolvimento tecnológico, a investigação, tenham, portanto, um lugar cada vez mais importante. Vamos olhar em particular, portanto, a questão do Moçambique, portanto, olhando aquilo que é o potencial de utilização de gás natural, portanto, são recursos que foram descobertos recentemente, portanto, existe exploração neste momento, existe produção, essa palavra às vezes é traiçoeira. A produção, portanto, de hidrocarbonetos em Moçambique data dos anos 2004, 2005, quando a Sasol começou, portanto, a produção na zona sul do país, uma zona chamada de Panda Temane. Existe ali uma previsão de termos 4 ou 5 TCFs de gás natural. Portanto, desde essa altura tem havido produção e considera-se que neste momento aqueles poços estão em fase de maturação. Significa dizer que já não há tanto gás assim, mas, entretanto, há perspectivas de outros novos poços, portanto, na área, que irão incrementar, portanto, aquilo que eram as previsões iniciais.
Na zona norte do país, portanto, na bacia do Rovuma, portanto, nós temos grandes depósitos de gás, uma estimativa primária põe os números à volta de 200, entre 200 e 200 e tal, portanto, TCFs. É um número muito grande, portanto, que põe Moçambique na fasquia dos países com potencial de produção de gás natural no mundo, como um dos maiores países. Então, tudo isto aqui trouxe, obviamente, portanto, uma nova dinâmica, uma nova forma de queremos pensar no futuro deste país, mas temos que pensar de forma organizada. Considero que um plano de desenvolvimento industrial, portanto, para o país tem que ser integrado. Portanto, é fundamental que tenhamos este plano industrial construtivo para o gás natural. Neste plano, nós temos que não olhar apenas a vertente da produção, da geração do gás, portanto, pela sua extração, temos que olhar as outras vertentes que têm a ver com a questão da criação de infraestruturas de transporte. Estou a falar aqui do transporte, não só aquele transporte transmarítimo para outros países, que normalmente essa até já está, portanto, normalmente já já tem donos, vamos dizer assim. Mas estou a olhar aquilo que é a potencialidade do mercado nacional. Temos que olhar, portanto, como é que nós internamente podemos fazer o uso deste gás e podemos transportar este gás, portanto, do local de produção para os locais onde nós vamos poder fazer, portanto, a sua utilização. Portanto, temos que pensar nos projetos que podemos em Moçambique desenvolver de forma a gerar, portanto, aquilo que é renda, gerar, portanto, a estabilidade social, portanto, e ao mesmo tempo preservando aquilo que são, portanto, os valores ambientais. Falando da questão da produção, portanto, de valor, de renda, o que nós normalmente chamamos de monetização, portanto, das reservas de gás natural. Isto tudo irá passar por uma industrialização. Portanto, Moçambique tem que encarar, portanto, a questão da industrialização como uma questão, portanto, emergente, uma questão séria e urgente. Há vários setores onde nós podemos apostar numa tentativa de fazer a diversificação da economia. Portanto, nós não podemos estar só focados naquilo que é a produção do gás, vender o gás, portanto, como matéria-prima básica e estar, portanto, reféns daquilo que é a própria flutuação dos preços do gás. Portanto, qualquer coisa como uma pandemia como esta que apareceu foi mais suficiente para abanar completamente aquilo que são os mercados, portanto, destes recursos. Então, nós temos que ter cuidado, não olhar, portanto, o gás como o salvador único, senão nós não formos inteligentes e diversificamos a economia. Então, a produção de LNG, portanto, é uma das saídas, e principalmente para aquilo que é o mercado internacional. Portanto, existem várias companhias, temos a ExxonMobil, temos, portanto, a Total, etc., que estão neste momento a trabalhar nesta direção, produção de LNG. Vamos ter, portanto, uma plataforma flutuante, uma FLNG na área 4 da Bacia do Rovuma, portanto, na área 1, que antes a outrora era da Anadarko. A Total, portanto, terá, portanto, uma estação em terra, portanto, de produção de LNG. Grande parte deste LNG vai ser exportado. Há uma componente que Moçambique pode fazer uso em Moçambique. Mas estamos a falar de outras formas, das grandes indústrias, como, por exemplo, a produção de gás, vou pedir desculpas, a produção de líquido, portanto, as tecnologias de GTL. Temos também, portanto, uma questão importante, que é a questão da geração de energia elétrica. Portanto, a produção de energia elétrica também pode ser, portanto, um fator benéfico. Mas temos a produção do metanol, por exemplo, que é um produto químico básico, da indústria química básica. A produção, portanto, de ureia. Temos que olhar o país como um país sempre, portanto, com um grande potencial agrícola. Portanto, este país tem, portanto, várias áreas com bom, portanto, solo e muita água. Portanto, temos que olhar, portanto, a produção da ureia ou a produção de fertilizantes como também, portanto, um dos nossos grandes objetivos. A produção de alumínio, ferro, aço e cimento são outras formas de, portanto, fazer a monetização deste recurso. Olhamos o projeto de LNG, que é o primeiro projeto que neste momento já tem pernas para andar, como, portanto, um projeto importante, porque ele poderá ser a âncora. Um projeto âncora, portanto, na perspectiva nacional, porque a partir do LNG nós podemos, obviamente, fazer tudo o resto. Se nós conseguimos transportar, por exemplo, o LNG, parte dele, portanto, para o sul, ou para o centro, ou para outras zonas onde nós teremos centros industriais, nós podemos depois regasificar e usar, portanto, este gás para diferentes objetivos. Então, este é um projeto âncora importante. Podemos, a partir, portanto, do LNG, produzir energia elétrica, produzir todos aqueles recursos que eu acabei de falar há pouco tempo. O transporte é uma questão crucial que é preciso pensar rapidamente. Existem várias ideias. Uma delas é a produção de um gasoduto.
um gasoduto que teria para aí cerca de 2.500 quilómetros. Partiria, portanto, lá da zona de Fungi, lá em Palma, seguiria a linha costeira até o sul, portanto, passaria pelos grandes mercados, os centros industriais, Pemba, Nacala, Beira, Maputo. Mas o gasoduto tem alguns inconvenientes, um deles é a questão mesmo ambiental, portanto, a implantação de um empreendimento deste acarreta sempre alguns custos ambientais, mas também mesmo o risco que existe do ponto de vista de segurança da infraestrutura, portanto, uma vez que é tão extenso e poderá passar por algumas zonas, se calhar, portanto, onde poderá haver alguma sensibilidade do ponto de vista de ataques, etc. Portanto, situações de segurança que podem pôr em risco, portanto, a existência desse gasoduto. Então, eu volto para trás e para lembrar que o LNG também, uma vez mais, pode ser uma alternativa ao gasoduto, mas temos que criar as condições de transporte desse LNG, portanto, internamente aqui no país. Teremos menos risco ambiental, portanto, mais flexibilidade naquilo que são também as necessidades. Um dos problemas também dos gasodutos é que eles são muitas vezes não são tão flexíveis do ponto de vista de flexibilidade para a demanda. Muito bem. Olhando então aquilo que são as diferentes possibilidades, o potencial para a investigação, para os estudos, olhando esta perspectiva de crescimento, de aparecimento tanto de uma economia diversificada, uma economia industrial diversificada no país, nós podemos ver, afinal de contas, o nosso papel, onde é que nós podemos encaixar nisto. Portanto, eu vejo que nós temos que olhar primeiro aquilo que é a grande área da própria indústria que está ligada ao petróleo e gás. Esta indústria é a indústria, portanto, primária, como eu acabei de referir, portanto, temos o upstream, midstream e downstream. Nós precisamos aqui de engenheiros de todo o tipo. Precisamos de engenheiros de petróleo, engenheiros de petróleo com diferentes especialidades, precisamos de engenheiros de reservatórios, precisamos de engenheiros de produção, precisamos de engenheiros de perfuração, com o seu conhecimento específico, portanto, em relação a essas áreas. Precisamos de bons geólogos, precisamos de fazer de estudos de geofísica. Todas essas áreas, portanto, são áreas em que os estudos, portanto, estão a ser já, portanto, uma constante. Precisamos ter, portanto, prestar atenção e criar recursos também para se poder fazer estudos de qualidade e aceitos, portanto, pela comunidade, tanto deste setor. A nível, tanto do midstream, portanto, nós temos que olhar, eu falei de transporte, então significa dizer que nós temos que saber, portanto, ter estudos, e pessoas com conhecimento nesta área, portanto, mecânica de fluidos, portanto, sobre os materiais que um dos problemas que existe muitas vezes neste tipo de transporte, nós temos o problema da corrosão. Então, os materiais anticorrosivos, os coatings que se usam, diferentes tipos de pintura para preservar os materiais, portanto, a nanotecnologia entra aqui também. Portanto, nós temos aqui muito campo para produzir estudos científicos válidos para acrescentar valor, portanto, à indústria. E olhando, portanto, a questão do downstream, portanto, obviamente que aqui nós temos também uma vasta área de intervenção. O processamento de hidrocarbonetos por si só, portanto, é uma área, portanto, em que a química, a engenharia química, todas essas áreas, portanto, têm aqui uma componente muito forte para a atuação. Então, temos aqui este espaço para, como cientistas, como investigadores, poder, portanto, dar o nosso contributo. Olhando aquilo que vão ser, portanto, as outras áreas industriais que podem se desenvolver à volta deste primeiro leito. Portanto, o primeiro leito é a própria indústria, o segundo leito serão todas as outras indústrias, grandes indústrias, como eu refrisei, a produção de LNG, fertilizantes, que é a ureia, o metanol, o ferraço, o cimento, o alumínio, a produção de energia elétrica, tudo isto são cenários de produção industrial que também obrigam a pensarmos, portanto, na necessidade do conhecimento, e esse conhecimento vai ser gerado exatamente nas nossas instituições, portanto, cada uma delas com a sua própria especificidade técnica, mas todos nós teremos espaço. Portanto, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos civis, portanto, engenheiros de toda a área, os geólogos, indivíduos da área das ciências, os químicos, a parte ambiental é muito importante. Temos também, portanto, outros beneficiários que com certeza, portanto, estão à espera, portanto, irão também aguardar por este desenvolvimento desta indústria. Estou a falar em geral daquilo que são os setores, como eu disse, transporte e logística, que tem que, dentro de um programa estruturado, portanto, tem também o seu papel, portanto, e tem que haver aqui realmente uma componente forte, organizada. Mas também temos que olhar aquilo que vai ser o setor, portanto, os estudos virados para
colocar esta energia disponível no setor doméstico e também, tanto para aquilo que são as indústrias pequenas, pequenas e médias empresas, que com certeza também, portanto, irão dizer bem-vindo a esta energia, quer ser o seu ponto de vista de eletricidade, gerada, portanto, através deste gás, mas também usando mesmo o próprio gás diretamente, substituindo aquilo que é o recurso tradicional, que é o GPL. A utilização, tanto do gás natural também no transporte, também é uma alternativa, tanto usando tanto aquilo que é o natural gas liquid, principalmente olhando a vertente do transporte público, portanto, onde muitos países fazem esta utilização, portanto, os machibombos, portanto, estou a falar de machibombo, não sei se no Brasil dizem assim, acho que dizem, tem um termo próprio para dizer o machibombo é o autocarro. Então, temos aqui, portanto, todas estas possibilidades em que nós, portanto, as pessoas que enveredaram pelo estudo, para a investigação, etc., portanto, têm um espaço grande. Então, vamos olhar aquilo que neste momento vai ser o cerne, tanto para as instituições de ensino superior como a Universidade de Dom Mondlane, mas não só, todas as outras universidades, os centros de investigação no país, cuja missão, portanto, é a produção e disseminação do conhecimento. O que nós precisamos é ter recursos humanos de qualidade para poder produzir, portanto, este trabalho, esta produção. Professor Luís, desculpa te sim. cortar, só tem mais uns 2 minutos só. Vou fechar já. Portanto, precisamos de recursos humanos, precisamos de recursos laboratoriais, precisamos, portanto, de uma maior colaboração, portanto, criar networking, mas também precisamos do papel do governo na criação de um quadro de políticas e regulamentos para poder, portanto, apoiar o setor de investigação. A questão do conteúdo local é uma questão importante, a questão dos incentivos à investigação, a questão da propriedade intelectual e patentes também, entre outras, portanto, são políticas que têm que estar, portanto, aqui para servir, portanto, o desenvolvimento deste setor de investigação virado para o setor de petróleo e gás. Alguns constrangimentos, obviamente, vou falar muito rapidamente. Para o governo, por exemplo, esta é uma área nova, não existem políticas neste momento de ciência, tecnologia, portanto, e inovação. Há falta de quadros qualificados e experientes na elaboração dessas políticas, os fundos são limitados, há falta de colaboração, portanto, nós estamos neste momento numa situação em que os stakeholders, a indústria, os serviços de petróleo e gás, as instituições de ensino e investigação, não estão ainda, portanto, integrados. As instituições de ensino, portanto, e os centros de pesquisa têm recursos humanos limitados, ainda existe pouco conhecimento, portanto, nesta área de petróleo e gás, não existe ainda uma cultura, portanto, e há ainda aqui um grande déficit, mesmo motivacional. Portanto, esta área de investigação e inovação para esta área de petróleo e gás, temos que perceber que é uma área que, a petróleo e gás é uma área sofisticada, é uma área que envolve grandes valores, normalmente falamos de grandes valores, e por isso é intimidante. É intimidante e por isso, só por isso, portanto, constitui sempre um grande desafio, portanto, a pessoa, qualquer um entrar neste tipo de setor. Os fundos são limitados, temos um calcanhar daqueles grandes, as infraestruturas, os meios laboratoriais de pesquisa são insuficientes e inadequados. E no caso da indústria, temos ainda, portanto, que a indústria ainda em Moçambique é incipiente. As nossas National Oil Companies, como a NH e a Petromoc, ainda estão, portanto, muito fragilizadas, quer do ponto de vista financeiro, recursos humanos e também conhecimento científico tecnológico. E a parte da colaboração, portanto, é essencial para que realmente todos estes elementos se integrem e que possam realmente trabalhar juntos para aquilo que é o desenvolvimento da área. Portanto, e penso que dentro dos 2 minutos que tentei, vou parar por aqui. Portanto, vou dizer muito obrigado e passar a palavra para si. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lucas, pela excelente apresentação, reflexão e pelo um raio-x desde os desafios e as grandes potencialidades que nós temos em relação aos nossos recursos hidrocarbonetos, neste caso. Bom, sem demorar muito, vou passar a palavra para o professor Henry. Também tem 15 minutos para fazer uma reflexão em relação ao tópico em questão. Por favor. Obrigado, Domingos. Boa tarde a todos aí em Moçambique. Bom dia aqui no Brasil. Agradeço o convite do Domingos e do Jonas para participar desse evento. Com toda essa questão do Covid, o Domingos está aqui em Florianópolis e a gente não se encontrou. Eu fui professor
do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental durante 35 anos na UFSC, sobre essa experiência em relação aos trabalhos que eu desenvolvi nesse período, que eu vou apresentar aqui um pouquinho. Mas, atualmente, eu estou no mesmo departamento do Domingos. Eu estou como pesquisador visitante no programa de pós-graduação em Engenharia Química, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e continuo trabalhando em projetos de pesquisa de óleo e gás. E é sobre isso, então, que eu vou apresentar. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui que vai auxiliar a minha fala. Só um pouquinho, deixa eu compartilhar isso aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Sim, professor, não há necessidade de compartilhar, é só a fala que é importante. Bom, vocês estão vendo a apresentação, então, né? Alô? Não estamos. A apresentação, nós não precisamos de compartilhar os slides, é só a fala. Não precisa compartilhar os slides. Tá bom. Bom, eu tenho alguns slides aqui, então eu vou falar olhando esses slides, mas um ponto principal de toda a relação da pesquisa de P&D no Brasil está associada a uma lei de 1997 chamada de Cláusula de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O que diz essa lei? 1% da receita bruta da produção de petróleo, gás natural e outros fluidos tem que ser aplicado em P&D no Brasil. Com isso, desde o início da década de 2000, os recursos, especificamente para P&D, foram crescendo muito no Brasil, né? Ao longo dos anos. Em 2019, 2018, mais de R$1 bilhão eram aplicados em recursos de P&D no país. Agora, em 2020, com toda essa problemática da pandemia e a redução dos preços do barril de petróleo, a situação não está muito fácil nessa relação de recursos de P&D. Mas esse trabalho desses recursos é fundamental para todas as atividades que são desenvolvidas nas universidades. Atualmente, 17 empresas petrolíferas geram obrigações de P&D no país. Em várias áreas de exploração e produção, a maioria das áreas é na região próxima ao litoral de Rio e São Paulo, mas existem também regiões no Nordeste brasileiro e no Norte do país também. Desses recursos, ao longo desses 20 anos, praticamente 90% dos recursos foram aplicados pela Petrobras. 90% dos recursos foram aplicados pela Petrobras. Somente 10% nas outras empresas petrolíferas no país. Isso aí mostra, então, como está sendo importante toda essa pesquisa e desenvolvimento que está acontecendo na universidade em função da obrigação governamental de serem aplicados esses recursos, né? Esses recursos cresceram muito com a descoberta do pré-sal no país. E aí o que aconteceu? Na década 2005, entre 2005 e 2010, a exploração e produção no Brasil
foi toda direcionada, ou a grande parte direcionada para a área do pré-sal. Nessa área do pré-sal, as profundidades de lâmina d'água são superiores a 2.000 metros de profundidade, e a exploração ocorre a profundidades totais de mais de 5.000 metros de profundidade. Com esse avanço da exploração e produção em águas ultraprofundas, cresceu enormemente a necessidade de se desenvolver uma série de novas tecnologias específicas para essa área de exploração em águas ultraprofundas. E com isso, então, foi fundamental toda essa lei que existe no país, que fez com que o recurso fosse aplicado nas áreas de P&D, nas centros de pesquisas do país e universidades. Só para você ter uma ideia, a diferença que é a exploração no pós-sal, na década de 80, 4.000 poços de exploração produziam 500.000 barris de petróleo. Nos poços do pré-sal, atualmente, 80 poços produzem o triplo, produzem 1,5 milhão de barris de petróleo. Isso vem aumentando significativamente nesses últimos anos. Um poço no pré-sal aqui nessa região do litoral de São Paulo e Santa Catarina, ele é 2 vezes mais produtivo do que os poços do Mar do Norte, na região da Noruega e do Reino Unido, e 3 vezes mais produtivos do que os poços no Golfo do México. Então, com isso, se criou todo um volume de recursos que vem crescendo enormemente no país, que possibilitou, então, um aumento significativo das pesquisas nas universidades com a aplicação desses recursos. Como é que funciona o modelo de aplicação dos recursos? Existem 2 modelos de aplicação dos recursos aqui no Brasil. Um modelo esses 1% dos royalties do petróleo vão para órgãos governamentais. Nós temos a Agência Nacional do Petróleo, que é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP, que é a financiadora de projetos ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e nos estados, no país, existem as fundações de amparo à pesquisa estaduais, as quais a de São Paulo, que se chama FAPESP, é a mais importante. Então, uma das formas de aplicação dos recursos dos royalties do petróleo, os recursos são repassados para esses órgãos federais e estaduais, e esses órgãos fazem licitações de âmbito nacional, no caso dos órgãos federais, e estaduais, nos casos das fundações de amparo à pesquisa. E aí as universidades, os centros de pesquisas, se candidatam e apresentam as propostas nas áreas, nos editais foram feitos todos em função dos interesses das empresas de petróleo. Então, essa é uma das formas. A outra forma é a relação direta das empresas de petróleo com as instituições de pesquisas. Como elas têm que usar, então, o recurso, elas podem diretamente entrar em contato com as instituições de pesquisas e escolherem aquelas que estão mais capacitadas para aplicar e desenvolver os projetos de P&D de interesse específico das empresas de petróleo. Ao longo dos anos,
esse recurso ele foi muito bem organizado e, bom, já são 20 anos de aplicação desses recursos. Nesses 20 anos, até o ano passado, mais de 15 bilhões de reais foram aplicados em P&D. Desses recursos, muito foi aplicado para a construção de uma infraestrutura laboratorial de apoio para as universidades, que, então, hoje estão totalmente estruturadas para desenvolver pesquisas super avançadas, né, com todas a infraestrutura laboratorial para realizar essas atividades. Voltando, então, no exemplo da aplicação dos recursos das empresas de petróleo nos órgãos governamentais, uma área muito importante que se tem aqui no Brasil é chamado de, junto com a Agência Nacional do Petróleo, que é o Programa de Recursos Humanos, PRH-NP, que ele é chamado. Nessa linha, então, os recursos dos royalties do petróleo é aplicado na formação de alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive pesquisadores visitantes, que é o meu caso atualmente. Eu recebo uma bolsa da ANP para ser pesquisador visitante no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Química aqui da UFSC, né? E esse PRH tem sido muito importante. Ele foi, durante 15 anos, bastante ativo nas universidades. Mais de 55 programas foram iniciados nas universidades, mais de 32 instituições de ensino, 16 estados brasileiros, e mais de 300 milhões de reais foram aplicados e 8 mil bolsas para alunos foram obtidas nisso aí. Eu, inclusive, no tempo que eu era professor da Federal, tive, inclusive, o Domingos lembrou muito bem da relação com Moçambique. Eu tive vários alunos de Moçambique que, inclusive, trabalharam no laboratório que eu coordenava, com bolsas desses programas, não só do PRH, mas também diretamente das entidades petrolíferas, né? Então, hoje, esse programa, ele meio que, em 2015, ele deu uma parada e iniciou novamente agora em 2019. Em 2019, em torno de 600 bolsas estão sendo aplicados com alunos a grande maioria das bolsas são para alunos de graduação, para a formação de alunos de graduação, mas tem taxas de bancada que também estão desenvolvidas, são aplicadas junto com o trabalho específico dos alunos na área de óleo e gás, e isso aí tem funcionado para se desenvolver muito bem toda a formação de alunos para trabalhar na área específica de óleo e gás, né? Agora, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para mostrar a nossa experiência aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tanto na relação com os programas associados aos governos, que no caso é a ANP, e também na parceria direto UFSC-Petrobras. Tá? Em relação aos programas de PRHs, atualmente nós temos 3 programas de PRHs aqui junto com a ANP, na Universidade Federal de Santa Catarina. Um é coordenado pelo professor Hugo Moreira Soares, do Departamento de Engenharia Química. O outro programa é do Departamento de Automação e Sistemas. E o terceiro programa é do Departamento de Engenharia Mecânica. Todos esses programas, apesar de serem
coordenados por professores de departamentos, eles permitem uma integração muito grande de alunos de outros departamentos, pesquisadores de outras áreas, em função de toda a importância da interdisciplinaridade, né? Bom, então, esse programa que reiniciou agora em 2019 tem sido fundamental para alavancar toda a formação de alunos na área de PDI. Um exemplo da linha direta de relação empresa de petróleo, universidade, eu, em toda a minha vida acadêmica aqui na Federal, como professor, eu tive um intenso programa de pesquisas desenvolvidos em parceria com a Petrobras. A área que eu trabalho mais especificamente, que é a contaminação de solos e as águas subterrâneas por misturas de combustíveis e biocombustíveis. Aqui no Brasil, a gasolina é misturada com etanol, 25% de etanol, o óleo diesel é misturado com biodiesel, e todas essas relações e especificidades exigem tecnologias específicas para esses problemas. Nós conseguimos, e nós montamos, Domingos, uma hora gostaria de te levar, passar toda essa história, lá na Fazenda Ressacada da Federal, nós montamos um laboratório de 1.200 metros quadrados, com toda a infraestrutura, tudo financiado pela Petrobras, para desenvolver atividades de pesquisa. Esse laboratório, que se chama Núcleo Ressacada de Pesquisas em Meio Ambiente, envolve professores de vários departamentos da Federal, tem parceria com a Engenharia Química, professor Hugo, parceria com a Engenharia Ambiental, Microbiologia, Química, Bioquímica, e então essa parceria e essa cláusula de P&D foi fundamental para todas as pesquisas que a gente realizou ao longo desses últimos 20 anos, e agora, né, estamos passando por um período mais crítico esse ano. As empresas que tinham previsões de aplicações para o ano, com a diminuição do preço do barril do petróleo, isso aí dificultou muito aqui, e vários projetos foram até cancelados e estão aguardando as coisas melhorarem a partir do próximo ano. Mas, assim, o que eu tenho visto é que o boom nessa área do pré-sal vai fazer com que recursos bastante significativos voltem a ser aplicados, e o foco em todas as questões, as novas tecnologias para que sejam adequadas, a questão de automação, a questão de robótica, a questão de novos materiais, a nanotecnologia, como foi falado aí pelo Lucas, são fundamentais, e a gente, junto com a formação de recursos humanos e essa relação direta com as empresas, continua sendo, assim, um catalisador das pesquisas de P&D aqui no país. Bom, eu acho que eu já esgotei o meu tempo aí, Domingos, e só gostaria de agradecer o convite aí de vocês, e dizer, assim, agradecer também a Bolsa de Pesquisador Visitante que eu tenho da Agência Nacional do Petróleo, no programa de pós-graduação em Engenharia Química aqui da UFSC, né, e me coloco à disposição aí para tentar esclarecer outras questões que vocês julgarem importantes. Muito obrigado. Obrigado, professor Henry. Por acaso, agora eu me lembro do professor, já nos cruzamos várias vezes ali no Departamento de Engenharia Química. Agora, olhando assim, eu vejo que a face não é distante. O professor Henry deu aqui uns bons insights em relação à experiência brasileira no que diz respeito ao petróleo,
e que, de facto, é importante que haja um investimento pesado na pesquisa e desenvolvimento pelas agências governamentais ou não, dentro das universidades, para que nós possamos dar um salto na exploração integral, neste caso, dos recursos. Não se pode fazer uma exploração de recursos sem investir nos lugares que realmente produzem o conhecimento científico que possa otimizar esses processos. Bom, sem me alongar muito, vou convidar o professor João Shidamoio para também dar o seu contributo em relação ao tópico em questão. Tem uns 15 minutos para o fazer. Alô? Alô? Não sei se me ouvem. Estamos. Eu estou a ouvir bem. Right. Estou num sítio com problemas de qualidade de internet. Boa tarde. E antes por aí queria agradecer o convite formulado para falarmos um pouco sobre este tema tão interessante. Chamo João Shidamoio, docente da Universidade Eduardo Mondlane, e neste momento assumo a posição de diretor do Centro de Estudos Industriais, Segurança e Ambiente. Doutorado na área de petróleos pela Universidade de Aberdeen e mestrado também em Engenharia Química pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e licenciado na área de Engenharia Química pela Universidade Eduardo Mondlane. Aliás, o professor Luiz Helder foi meu professor. O doutor Jonas... Eu não me lembrava. E o doutor Jonas foi meu estudante. Então, é uma hierarquia muito interessante. Right. O professor Luiz deu uma interessante contextualização, fez uma radiografia da realidade de Moçambique em relação a este assunto. Portanto, eu iria partir dali e levantar algumas questões adicionais. Um dos grandes desafios da área de investigação nesta área de petróleo e gás centram-se muito em três aspectos: recursos humanos, infraestruturas e financiamento. Se nós olharmos para o ponto de vista de exploração, o ponto de vista de produção e o ponto de vista de processamento. E aliado ao financiamento, temos um triângulo interessante, que são as universidades, que o governo e o setor privado, neste caso as indústrias de petróleo. Aqui iria entrar o papel de cada um. O que o governo poderia oferecer em termos de estratégias políticas eficazes em relação ao desenvolvimento da investigação na área de petróleos. Incentivos. Um exemplo prático que eu vivi da França é de que quanto maior indústrias de petróleo absorverem trainers ou estagiários, eles têm um desconto nas taxas que eles pagam. Esse é um exemplo de interesse. E não sei se isso iria funcionar para Moçambique, ou se calhar teríamos que pensar numa outra alternativa. Mas este triângulo é interessante. Em relação ao desenvolvimento de conteúdo local,
Para Moçambique, na minha maneira de ver, o melhor ganho pode não ser o maior. O melhor ganho para a área para a área de indústria de petróleo e gás seria o processamento local para adicionar valor acrescentado aos produtos de petróleo. Nesse aspecto, iríamos ganhar em todas as vertentes na cadeia de valor dos hidrocarbonetos. Mas digo, o melhor ganho pode não ser o maior. Falando um bocadinho dos hidrocarbonetos, neste caso os combustíveis fósseis, aqui é uma questão que também estamos a deixar de lado, que é o carvão mineral, que é muito abundante em Moçambique. Para além do gás, temos carvão mineral, que é muito abundante em Moçambique, que até então está sendo exportado, com um pouco processamento local, uso localmente. Mas aqui também entra a questão relacionada com os aspectos ambientais, relacionados com as emissões, as tecnologias que atualmente estão em uso. O conceito de Clean Coal Technology, traduzido para português, seria tecnologias limpas do carvão. É aqui onde entra em cena para Moçambique. Tanto nas emissões, assim como as vias de conservação, de conversão avançada, a combustão, os ciclos combinados, etc, etc. Esta é uma área de interesse. Outras áreas de interesse para a área de petróleo e gás. Estou a ouvir um toque aqui. Posso continuar? Good. Outras áreas de interesse para a área de petróleo e gás seria o conceito das recuperações terciárias, quaternárias, que, na minha opinião, podem ser investigadas nesse contexto para, por exemplo, injeção de bactérias, biosurfactantes, combustíveis líquidos sintéticos, o GTL, gas to liquid, e as reações de Fischer-Tropsch também podem ser usados. Aqui estamos a falar dos combustíveis sintéticos. Um outro aspecto de interesse seria as tecnologias híbridas, a relação combustíveis fósseis e combustíveis não fósseis. Opções tecnológicas, concretamente para o gás natural. Temos opções de gás, geração de eletricidade, gás metanol, gás dimetiléter, gás fertilizantes, e depois temos opções de gás veicular e por aí fora. Essas seriam as opções, penso eu, que podem agregar valor ao gás natural. Não sei se ainda tenho um tempinho. Pode continuar, tem uns 5 minutos ainda. All right, ok. Agora, como nós podemos capitalizar isto? Temos o problema de atração de investimentos para a área de pesquisa em Moçambique. Como nós podemos atrair pessoas interessadas em financiar a área de investigação científica nestes tópicos. Aí entra de novo aquela triangulação, o governo, universidades e o setor privado, neste caso as indústrias petrolíferas. O governo ganha, as universidades também ganham e o setor as indústrias petrolíferas também ganham. Então, tinha que se elaborar um denominador comum aqui, no sentido de tirar proveitos em todos esses 3 pontos. Falei aqui dos incentivos, mas podiam ser outros mecanismos
de atração do financiamento para a área de petróleo e gás. Em relação à logística, para o gás natural, atualmente em Moçambique temos gasodutos. Até então, mas está-se a trabalhar para o transporte de gás natural, usando as plataformas, comprimir o gás. Há um exemplo interessante do Japão, que eles usam veículos, caminhões-tanque, para transportar gás num raio de mais ou menos 300 quilômetros, não mais que isso. Essas opções podem ser viáveis a curto prazo para Moçambique. Opções combinadas, por exemplo, de unidades de liquefação e regasificação em simultâneo. Também podem ser opções válidas para o transporte do LNG. Se tiver uma ideia, as grandes consequências Estamos com um problema técnico, não sei qual é qual é a origem. Acho que agora parou. Acho que sim, deve ser do lado do próprio colega, o João, porque agora estamos bem. Melhorou. Ok. Melhorou. Mas desculpas, não sei o que eu teria. Então, eu falava opções de logística do gás natural, para além dos gasodutos. Podiam ser pequenas ou médias unidades de gasificação. É só um minuto. Mas desculpas, tinha que ir abrir a porta ali. Então, são opções tecnológicas de transporte relacionado ao GTL, o gás natural liquefeito, que seriam transporte usando veículos, mas essas seriam opções a curto prazo e também distâncias não mais que 300 quilômetros. Pequenas unidades de gasificação e regasificação, são unidades mistas, que também seriam usadas dentro do país. E para transportes na região, teríamos que usar unidades médias de transporte. Mais uma vez, o treinamento aqui também é extremamente importante. Experts nesta área até então são limitados. Investimentos nesta área também ainda são muito limitados. Eu digo, a participação do setor privado nesta área ainda é muito limitada. A participação do setor privado, temos muito investimento estrangeiro,
Ok. All right. Dr. Makuluve. Ok, percebi. Yeah, então, é mais ou menos são estes aspectos que eu acho que são de interesse até então para Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Chidamoio, João Chidamoio, pela excelente apresentação. Foi mais a fundo em aspectos mais técnicos do processo ligado aos hidrocarbonetos e como é que eles podem ser explorados, transformados localmente, que pode vir a ser um ganho para todos. Bom, chegado a este momento, eu vou fazer aqui um comentário geral sobre o que foi discutido. Fez-se uma menção sobre os principais desafios, tanto financeiros, assim como tecnológicos, para a exploração, neste caso, do próprio gás, e também como é que as universidades podem entrar nesse processo para que dê um contributo maior para o processo dos hidrocarbonetos. E também falou-se das questões ambientais que não se pode levar de lado, não é só produzir. É importante também pensar em como resolver a questão dos resíduos gerados, né? Todos sabemos que a transformação, assim como o uso dos próprios hidrocarbonetos, tem algumas implicações ambientais que já são conhecimentos da maioria de todos nós. Bom, chegado a este momento, vou abrir o espaço para o debate. Caso algum participante tenha algum comentário, uma pergunta, pode fazer para os oradores, bastando ligar o microfone e começar a falar. Alguém tem um comentário, pergunta? Bom, enquanto a plateia vai refletindo, eu vou colocando aqui algumas perguntas que eu fui fazendo para nortear, neste caso, o nosso debate. É uma pergunta bem geral para todos, né? Primeiro, hoje costuma-se falar muito da questão de energias limpas, né? Tem a questão do biodiesel, energia solar, energia eólica, entre outras formas de energia que são consideradas alternativas e limpas. Eu queria saber dos oradores como é que as universidades, ou mesmo o nosso país, pode aliar esses dois ganhos em relação aos hidrocarbonetos que estão sendo explorados em Moçambique e em relação à pesquisa desses outros tipos de combustíveis. Será que com esse boom de hidrocarbonetos em Moçambique, será que a pesquisa de outras formas alternativas não vai ficar prejudicada? Que meio termo pode-se usar para acompanhar esses dois campos? Vou passar a palavra ao professor Lucas para iniciar o comentário. Muito bem, muito obrigado. Em relação a esta questão, eu vou recordar que penso que a meio da minha apresentação eu falei sobre a questão da interdisciplinaridade na investigação, porque nós não podemos olhar tanto as coisas numa única perspectiva. Nós temos que olhar aquilo que portanto, são as necessidades presentes, mas sempre acautelando aquilo também que será o futuro. O futuro vai ser, portanto, obviamente, dessas outras formas mais limpas e alternativas, tanto para aquilo que são os combustíveis fósseis, embora tenhamos que reconhecer que neste momento a realidade mostra que os combustíveis fósseis ainda desempenham, portanto, um papel muito importante, ainda vão desempenhar por algum tempo. Então, penso que as universidades devem realmente, como disse bem na sua pergunta, ao mesmo tempo resposta, devem procurar aqui um equilíbrio entre
fazer uma investigação virada para aquilo que são recursos existentes no momento, que são os combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que não se descura, portanto, aquilo que é, portanto, a necessidade de se começar a pensar naquilo que são as alternativas, portanto, as outras formas de energia. Quando falamos há pouco tempo da diversificação da economia, etc., também temos que diversificar a questão da investigação. Temos que olhar a investigação nesta perspectiva plural. E dizer mais ainda, dizer que uma parte desta renda que nós vamos obter, tanto pelo negócio dos combustíveis fósseis, deve ser orientada para, portanto, esta parte da investigação, portanto, ligada aos combustíveis, portanto, do futuro, portanto, as formas alternativas de energia. Obrigado. Muito obrigado, professor Lucas. Professor Henrique, por favor, a mesma questão. Domingos, isso é uma questão muito, muito importante. E eu concordo plenamente. Assim, o que está acontecendo no Brasil e que aconteceu nesse período todo é muito mais recurso que foi dos royalties do petróleo, que fez com que a infraestrutura das universidades fosse toda voltada para atender a essa fonte financeira. Eu concordo plenamente com o Luiz, eu acho que vai depender muito de uma relação do próprio governo de retirar uma parte dos recursos aplicados na área de óleo e gás para que as universidades possam aplicar recursos em energias renováveis. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nesse momento, é muito maior, né, a quantidade de recursos disponíveis para atender essa cláusula de PID, apesar de que as próprias empresas de petróleo já estão diversificando para energias renováveis e vários projetos de reutilização de dióxido de carbono para a produção de outros compostos orgânicos estão sendo estudados, mas ainda especificamente em energia solar, em biocombustíveis, eu acho que a própria Agência Nacional do Petróleo está falando de cada vez mais focar desses recursos no desenvolvimento de pesquisas que possam não só atender muito mais as novas energias do futuro e não ficar simplesmente porque o recurso está vindo da área de óleo e gás, a gente continuar olhando para uma energia do passado, né? Então, eu acho que isso aí vai ser muito importante, mas, assim, meu ponto de vista é que seria muito importante leis governamentais que possam criar esse vínculo e repassar, porque a universidade, sem fonte de financiamento, fica difícil de decidir em qual linha desenvolver. Obrigado, professor, pela excelente contribuição. Professor João, tem algum comentário em relação à mesma pergunta? Sim, tenho. Tenho e é uma pergunta extremamente importante. Quando a gente fala deste vis-à-vis energias renováveis e combustíveis fósseis, ou energias não renováveis. Só para contextualizar, até o ano de 2013, 2014, antes da formação do novo governo, havia o chamado Ministério da Energia. O Ministério da Energia tinha uma direção nacional de energias novas e renováveis, onde lidava com todo tipo de energias renováveis, onde foi nesta direção elaborada a maior legislação na área de energias renováveis em Moçambique.
nisto, o assunto passou para as universidades. Atualmente, em Moçambique, temos universidades, por exemplo, a nossa universidade tem um centro de pesquisa em energias novas e renováveis, energias renováveis. Temos em Moçambique cursos de pós-graduação em energias renováveis. Nisto, o que nós precisamos aqui é aliar as duas fontes de energia. Eu falei aqui de modelos híbridos. Falei aqui de combustíveis sintéticos. Falei aqui de tecnologias avançadas que podem ser aplicadas, mesmo a escala pequena, mas podem ser aplicadas no sentido de alavancar a parte das energias renováveis em comparação aos combustíveis, a estas energias não renováveis. Portanto, em Moçambique temos uma componente muito forte, mesmo em termos de legislação. Aliás, até temos o Atlas, uma plataforma criada pelo governo, onde nós podemos fazer o assessment da localização das fontes, onde temos o maior índice de radiação solar, localização, onde temos maior índice de vento, localização, onde temos... E isto em Moçambique já temos. Portanto, e vou mais longe, temos até uma fábrica, por exemplo, de painéis solares em Moçambique. Está operacional. Temos até distritos que estão sendo alimentados ou iluminados ou eletrificados à base de painéis solares. Portanto, em Moçambique, a componente energias renováveis já está numa fase muito avançada. Bom, terminaria por aqui. Macovelo, não sei se me permite que acrescente alguma coisa. Tem 30 segundos, professor, para acrescentar. Sim, eu só queria concordar completamente com aquilo que os meus colegas disseram e dizer ainda que, infelizmente, nós temos que... O Henry falou de uma questão importante que são as leis governamentais. Eu até havia de acrescentar leis, mas também uma grande consciencialização das pessoas de que realmente não há necessidade de haver competição. Porque muitas vezes o que nós encontramos nas instituições é que temos estes centros de energias renováveis e temos outros centros para fósseis e quase que há uma espécie de rivalidade em alguns momentos, porque parece que há aqui uma competição, parece que às vezes há parentes ricos e parentes pobres, não é nada disto. Eu penso que tem que haver aqui uma consciencialização de todos os intervenientes e que realmente temos que caminhar juntos, dentro sempre desta política de multidisciplinaridade, portanto, do nosso trabalho na investigação. Obrigado. Muito obrigado, professores. De fato, foi uma boa reflexão em relação a esse tópico, porque a questão das energias não renováveis, hidrocarbonetos, às vezes gera um friso desnecessário, mas, de fato, a exploração dos recursos naturais, hidrocarbonetos neste caso, podem sim gerar renda para intensificar melhor a área de pesquisa de energias renováveis. Bom, do Facebook tem umas perguntas, porque o nosso evento também está sendo transmitido pelo Facebook. Do Sidônio Givandas. Ele pergunta: qual a garantia de que Moçambique não será um fiasco como a Nigéria, Somália e muitos outros países que tentaram usar esses recursos como alavanca para o desenvolvimento, e para um país como o nosso, que não tem nenhuma experiência nessa área, quais são as estratégias que o governo deve evitar para não sermos uma catástrofe? Essa é uma pergunta do Facebook, do Sidônio Givandas. Vou ler a outra pergunta, porque já não temos assim muito tempo para se comentar de forma bem geral. Bom, a outra pergunta é: em Moçambique, como está sendo a interação entre os megaprojetos e a universidade? Será que há mesmo preocupação no financiamento de projetos
de investigação de diversas áreas de concentração, isto é, o setor privado que explora, neste caso, os hidrocarbonetos, será que estão financiando projetos de pesquisa dentro das universidades? Eu acho que esse é o centro da questão. Depois, a outra pergunta é sobre, em Moçambique, como está sendo a interação, não, esta é a mesma, como é que está sendo, como é que está sendo feita a questão de formação de quadros na área em engenharia de petróleo, pois tem-se verificado o surgimento de cursos de pós-graduação e não ao nível de graduação. Tipo, há muito curso que está emergindo em Moçambique de especialização em engenharia de petróleo ou mestrado, mas há poucos cursos de base na área de engenharia de petróleo, como licenciatura ou bacharelato, nesse sentido. Eu acho que podemos discutir de forma, como um bloco essas perguntas todas, para já estamos quase já para o fim do nosso debate. É livre, quem quiser começar para o comentário, não vou indicar. Eu poderia fazer um comentário breve Por favor. em relação à pergunta que foi levantada sobre garantias que Moçambique não será que nem Nigéria ou outros países da região que têm esses recursos, mas eu iria apontar aqui um aspecto extremamente importante. A transparência. Não sei se estão a ouvir. Vi um sinal de que a minha internet está instável. A transparência é extremamente importante. Transparência é a todos os níveis. 2, leis bem claras que não fomentem a corrupção. Legislação muito clara que não fomenta a corrupção. E nós já as temos, essas legislações. Tanto transparência, legislação. A segunda questão, interação entre megaprojetos e universidade. Aqui já temos muita interação. Aliás, o professor Luiz Helder é diretor de um centro de pesquisa na área de petróleo e gás. Ele poderá falar melhor nisso, nesse aspecto. A faculdade, por exemplo, de engenharia, o mestrado que introduziu, teve financiamento de indústrias de petróleo. Até agora ainda está sendo financiada pela indústria de petróleo. Tanto, aliás, há um outro mestrado que vai começar agora com o apoio da Técnico, parece, na Faculdade de Engenharia. Portanto, existe interação e é muito boa. Formação de quadros ao nível de pós-graduação. Essa questão, sim, é uma verdade. O que acontece atualmente em Moçambique é uma coisa interessante. Ainda não temos pessoal formado ao mais alto nível para vir dar aulas ao mais baixo nível. Isto é, para eu dar aulas à licenciatura, eu preciso ter pelo menos um mestre ou um PhD, ou um licenciado, mas com um background muito grande na área. Então, a estratégia que se adotou aqui, o professor Luiz pode me corrigir. A estratégia que se adotou aqui é tentamos formar ao nível de mestrados, para termos quadros suficientes que vão alimentar a base, que são os cursos de graduação. Essa estratégia, entendo eu, é muito frutífera. É muito frutífera porque já teremos quadros suficientes que poderão alimentar os cursos de licenciatura. Pararia por aqui, se calhar o professor Luiz. Ok, muito obrigado. Eu penso que o João já falou bastante
Vou apenas acrescentar mais algumas coisas. Tanto em relação à primeira questão do Sr. Sidónio, como garantir que Moçambique não será um fiasco como a Nigéria? Quer dizer, é uma pergunta difícil de responder, obviamente. Não tenho aqui uma bola mágica para poder responder a isso, mas os ingredientes que o meu colega aqui mencionou, como a questão da transparência, a questão de termos, portanto, um quadro legislativo, portanto, forte para poder realmente prevenir atos de corrupção e outras coisas que normalmente minam, portanto, este tipo de negócios. Penso que isto é muito importante. A questão de nós adotarmos modelos de economia também, portanto, não baseados simplesmente no carvão ou nos recursos de petróleo e gás, mas, como eu tinha dito antes, uma economia diversificada, onde vamos prestar atenção aquilo que é importante em Moçambique, que é o fomento, o desenvolvimento daquilo que é a nossa base, que é a agricultura. Mas para isso é preciso criar uma agricultura mecanizada, uma agricultura industrial, usando recursos de petróleo e gás, criando, portanto, redes rodoviárias, ferroviárias, abrindo, portanto, espaço para uma comercialização robusta, educando as pessoas. Penso que a educação é um fator-chave para que realmente nós tenhamos, portanto, pessoas que realmente podem gerir, portanto, aquilo que é o futuro deste país. Mas para isso precisamos realmente de muita transparência, como disse o meu colega. Em relação à questão da interação entre os megaprojetos e universidades, vou concordar parcialmente com o colega quando diz que existe esta interação, sim. Ele referiu-se à questão tanto de alguns cursos de mestrado que nós temos na nossa Faculdade de Engenharia, Engenharia de Petróleo e Processamento de Hidrocarbonetos, que tem o apoio, portanto, de algumas empresas. Temos agora mais um mestrado em Saúde, Segurança e Ambiente, que tem o apoio da MRV, portanto, é uma empresa, portanto, penso que MRV, vou mencionar a Technip, que está a liderar o processo, portanto, que é uma empresa francesa. Mas eu penso que tudo isto ainda é insuficiente. De alguma forma, portanto, esses esforços têm sido esforços, portanto, não sistematizados. Eu penso que temos que caminhar para uma situação em que realmente há, digamos assim, leis fortes que regulam, portanto, esta interação. Gostei muito daquilo que o Henry falou acerca, por exemplo, da imposição do governo, em que uma percentagem, penso que é 1% a que ele se referiu, portanto, as royalties que são usados, portanto, para o apoio ao ensino e investigação. Penso que por esta via, portanto, e se houver transferência, portanto, vai haver, portanto, uma forma de maior aproveitamento para o ensino e investigação. A criação, por exemplo, de fóruns onde realmente estas vertentes todas do governo, a indústria, o ensino, portanto, podem debater aquilo que são as suas preocupações. Uma criação de uma plataforma nacional de energia, por exemplo, onde não só se pode falar da energia, portanto, fóssil, também se deve falar, por exemplo, do futuro, que são essas energias limpas. Penso que tudo isto é necessário para que realmente tenhamos um maior aproveitamento e uma maior, portanto, ligação entre a indústria e, portanto, os setores que produzem o conhecimento. Em relação à questão, portanto, da formação em engenharia, portanto, a questão da formação a nível de mestrado e não a nível de licenciatura ainda, Moçambique, penso que o colega deu uma resposta cabal. Realmente, portanto, houve aqui uma estratégia, uma vez que em Moçambique não existiam ainda recursos humanos, portanto, logo no princípio estou a falar de 4, 5 anos, parece muito tempo, mas temos que pensar que o horizonte é pequeno. Realmente não tínhamos recursos humanos, então optamos por fazer uma formação curta, portanto, a nível de mestrado, para indivíduos, portanto, que já vinham com uma base de engenharia, portanto, era muito mais fácil de dar essa formação média, portanto, de pós-graduação a nível de mestrado, esperando que, portanto, depois, com a formação de mais pessoas, portanto, já pudéssemos aí sim, com segurança, abrir cursos de licenciatura, portanto, onde essas pessoas vão contribuir. Então, é mais uma questão estratégica. Penso que a curto prazo, médio prazo, nós vamos começar a ver, portanto, os cursos de licenciatura aparecerem. Obrigado. Professor, tem algum comentário? Tem uns 30 segundos, mais ou menos. Não, nessa área mais são questões ligadas ao Moçambique, né? Mas eu concordo com o que o Luiz falou, assim, eu acho mais importante mesmo nos cursos de licenciatura terem a formação mais geral e mais rapidamente trabalhar, então, em áreas específicas no mestrado. Eu acho que isso aí faz mais sentido nesse momento do que já especializar
os alunos em diferentes áreas. Eu concordo com o que o Luiz e o João falaram. Bom, já não temos em si muito tempo, então eu vou dar 30 segundos para cada orador fazer últimas considerações. Vou começar, já que está com a palavra o professor Henry, já usa seus 30 segundos para fazer últimas considerações. Agradeço novamente o convite do Jonas, do Domingos e de toda a organização desse evento. Para mim foi muito importante saber e conhecer um pouco do que está acontecendo aí em Moçambique. Vocês estão numa fase que nós começamos há praticamente 20 anos atrás. Vocês estão aí agora com todas essas oportunidades que estão começando a aparecer. Isso aí eu acho que vai ser fundamental para que a universidade cresça aí, né? E concordo com esses pontos de vista, a relação dos órgãos federais serão fundamentais para facilitar essa transferência dos recursos da aplicação nesses megaprojetos nas áreas de P&D das universidades. Muito obrigado. Obrigado. Professor João Shidamoio, por favor, 30 segundinhos. Right. Se não agradecer antes, gostaria de agradecer esta oportunidade que me foi dada de falarmos um pouco acerca de um tema tão interessante e preocupante. Quando falamos de recursos energéticos, petróleo e gás, já sabemos o que vai dar. Então, dessas iniciativas, espero que haja mais iniciativas do gênero e debatemos mais vezes esses aspectos. Muito obrigado. Professor Luiz Lucas, 30 Muito segundinhos. obrigado. Muito obrigado. Eu também vou agradecer, em primeiro lugar, tanto aos colegas, o Dr. Maquiavel, o Dr. Jonas, pela oportunidade que criaram, e agradeço bastante o convite que me foi endereçado. Penso que, acima de tudo, esta experiência de conversa serviu para aprendermos um bocadinho. A conversa, portanto, com o Dr. Henry, penso que ele nos trouxe aqui elementos de como nós em Moçambique podemos realmente financiar, porque a questão do financiamento é vital. Financiar, portanto, a investigação em Moçambique, a questão da porcentagem de royalties e também, portanto, como nós devemos ser, portanto, mais atrevidos em relação àquilo que é a nossa ligação com as empresas, direta com as empresas. Então, penso que são elementos importantes e penso que daqui é só esperar que haja mais interações do género. Penso que temos todos a ganhar com isso e, uma vez mais, muito obrigado. Então, em jeito de encerramento, vou fazer aqui algumas pontuações bem gerais. E também eu quero agradecer à Universidade Eduardo Mondlane, o Departamento de Engenharia Química por organizar, e a agência também de pesquisa, Academia para o Desenvolvimento, que é o nosso host aqui, que também organiza os eventos. E agradecer também à UFSC, a Universidade do Professor Henry, por nos ceder esse quadro para discutir esse assunto. Bom, no geral, deu para perceber que Moçambique tem um grande potencial para a pesquisa, usando, neste caso, os recursos naturais, que são os hidrocarbonetos, né, que podem financiar, os resultados financeiros podem financiar as outras áreas de energias, como solar, eólica, entre outras. E também, outra coisa que foi pontuada é que, se esses recursos forem explorados a nível local, pode ser um grande ganho para o país. E também é que as universidades são um pilar que tem que estar bem envolvido para que o desenvolvimento ocorra de forma inclusiva e tecnológica, já que as universidades são os centros de produção, neste caso, do conhecimento. Outro detalhe muito importante é que falar de gás natural, hidrocarbonetos, também é falar das questões ambientais, que também tem que se ver essas questões ambientais, porque nós sabemos que, assim como o processamento desses recursos, a aplicação dos mesmos gera alguns gases que são nocivos ao meio ambiente. Então, pensar, do ponto de vista ambiental, também
é interessante do ponto de vista do processo como um todo. E, chegado esse momento, vou pedir que todo mundo ligue as câmeras para tirarmos a foto de família, para registrar esse momento. Por favor, ligue as câmeras, quero ver os sorrisos, todo mundo, participantes. Quero ver a todos para conseguir tirar a foto aqui, para registrar o momento. Jeremias Chindias, a Letícia, a Celina, iPhone da Annelise. Estou tirando aqui a foto. Jonas, me ajuda a tirar essa foto, porque o meu celular está travando o meu computador aqui. Travou o meu computador, que não sei o que aconteceu. Alguém me ajuda a tirar a foto, meu Deus. Essas coisas tecnológicas são complicadas, né? É a questão da tecnologia. Travou o meu notebook. Respondeu bem o invento todo, travou no fim para tirar a foto. Ainda bem que estávamos no fim. Vamos sorrir agora, vamos sorrir. Então, muito obrigado a todos por nos acompanhar até esse momento. Espero que esse momento não seja o fim. Agora estou torcendo que a pandemia termine para conhecer o professor Henry e a fazenda que ele disse que tem lá como uma instalação específica. Eu espero levar esses insights para o nosso Moçambique. Um abraço a todos, boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Até mais, muito obrigado. Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Obrigado. Valeu, Jeremildo. Como vai, grande Jeremildo? Meu Deus. Saindo.